Vamos então para as principais notícias da semana? Lembrando que, excepcionalmente, nesse programinha, a gente vai ter notícias dos últimos 15 dias. E tem muita notícia legal. Sério, eu me puxei. A pauta ficou bem bacana. Mas o que eu quero dizer é que teve a cobertura da CCXP no domingo passado, aí não teve dois quadrinhos news. Então eu meio que adaptei, eu coloquei algumas coisas dessa semana, algumas mais relevantes da semana passada. E vinheta. Não, pera, faltou uma coisa. Lembra de apertar o botão do like, tá? Vinheta. A gente começa com a imagem da semana, que é basicamente o Soldado Invernal mostrando que lê gibizinho. Vocês estão vendo o Sebastian Stan, né, o ator que interpreta o personagem, lendo Reckless, um dos últimos quadrinhos do Brubaker com Sean Phillips, e que deve chegar aqui no Brasil em 2022 pela editora Mino. Cara, que legal, porque ao mesmo tempo que mostra que ele lê quadrinhos, que é bacana pra gente que é fã, também é ele, de certa forma, né, valorizando o cara que criou o personagem que acabou deixando ele popular. Lembrando que os últimos lançamentos da dupla Brubaker e Sean Phillips tu encontra em doisquadrinhos.com, né? Tem uma lista ali organizada com as últimas pré-vendas, tem um monte de oferta. Entra no site que tu não vai te arrepender, é um baita de um lugar para tu ler quadrinhos e ao mesmo tempo apoiar o Dois Quadrinhos News. E Alan Moore estava certo. Tá, isso aí não é surpresa para ninguém, mas ele estava um pouco mais certo talvez do que a gente imaginava. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética concordaram em se unir caso rolasse uma invasão alienígena, né? A notícia é da super interessante. E se tu leu Watchmen, tu sabe que o plano final do Ozymandias era simular um ataque alienígena em Nova York para que as nações se unissem, né? E acabasse ali o caos nuclear que podia tomar conta do planeta. Então, se a gente pegar um pouco da história real, na Conferência de Genebra de 1985, o Ronald Reagan ele se encontrou com o Mikhail Gorbachev, né, e eles se uniram justamente para discutir a redução da quantidade de armas nucleares portadas por cada país. E aí chegou um momento da conferência que eles resolveram sair para dar uma volta e pouca gente teve acesso à conversa, mas o jornalista Charlie Rose conseguiu uma entrevista com o Gorbachev e ele disse o seguinte: o presidente Reagan comentou: o que você faria se os Estados Unidos fossem atacados por alguém do espaço sideral? Vocês nos ajudariam? Eu disse: sem dúvidas. E ele disse: nós também. Eu acho que o mais irônico de tudo isso é que no Doomsday Clock, o Jeff Jones, ele escreveu ali aquele encontro entre o Ozymandias e o Lex Luthor, e o Lex deu uma zoada no Ozymandias, né? Tipo, cara, você é o homem mais idiota, né? Porque você achava que esse plano podia dar certo. Então, mais uma vez aí, chupa DC, by Alan Moore. E a coleção A Lenda do Batman foi cancelada barra encurtada, dá pra dizer assim. Essa foi uma coleção que surgiu em 2019, e a ideia era justamente surfar nos 80 anos do Batman, né? Ele seguia aquele padrão, ou segue, né? Porque ela ainda está em publicação, mas é aquele padrão de fazer uma lombada, né? Eram 100 volumes inicialmente, e agora, segundo o site, né? Foi reduzido para apenas 79. Eu não sei, eu acho que essa coleção ela sofreu porque, cara, meio que ela chegou atrasada, né? Tem toda a questão da pandemia, lógico, que afetou bastante, mas também eu não sei se o colecionador tá afim de repetir essa experiência, né? Porque, pô, a Salvati teve coleções, a Egomós, então mais uma coleção, sendo que muita coisa era repetida. Vamos para umas notícias rapidinhas. Primeiro, o Tom Taylor assinou essa semana contrato de exclusividade com a DC Comics, né? Esse é um roteirista australiano responsável por Injustiça, Decomposição e atualmente está fazendo Asa Noturna e o Superman. Depois, Hulk, Grand Design foi anunciado pela Marvel Comics. São 2 volumes, começa a sair em março e o Jim Rugg escreve e desenha, né? A ideia dessa série é basicamente compilar o que aconteceu de mais relevante entre os anos 60 e os anos 90 de cada personagem, né? Já teve o Quarteto Fantástico, já teve os X-Men também. E ainda falando de mutante, essa semana a Marvel começou a apresentar o futuro dos X-Men pós-Hickman, que deve chegar ali em 2022, e aí eles liberaram essa arte, que basicamente mostra os 9 títulos que devem ser publicados nesse novo relaunch. E também essa semana a gente descobriu a equipe criativa do Immortal X-Men, né? Vai ser o Kieran Gillen, junto com o brasileiro Lucas Werneck, e também eles falaram um pouco do plot, né? A ideia é que o Immortal X-Men vai ser um título focado no Conselho Silencioso, né? São aqueles 12 líderes mutantes que basicamente controlam Krakoa. Também o Kieran Gillen, ele fez uma comparação para tentar explicar o que vai ser esse Immortal X-Men. É como se tu pegasse a fase do Hickman, que tinha os Vingadores e os Novos Vingadores, que meio que os Novos Vingadores eram os Illuminati, então os Immortal X-Men vão ser os novos, enquanto a equipe normal dos X-Men vão ser os Vingadores padrões, assim. Então eu achei legal esse título, eu quero acompanhar, porque é meio que a cúpula dos X-Men.
eu só achei meio cagada ficar comparando com o Hickman, sabe? Eu entendo o ponto dele, né? A ideia era simplificar pro leitor, mas fica aquela coisa meio tipo, o cara já saiu dos X-Men, né? E aí ficar tipo comparando o Futuro Mutante com outro gibi do Hickman. Eu acho que agora já tava na hora da Marvel pegar e esquecer o Hickman e fazer o trabalho deles, assim. Eu digo porque eu acho que agora é hora de... Tudo bem, eles ainda estão usando ideias do Hickman, mas colocar um foco maior em outros escritores. E na semana passada, a editora Devir apresentou 4 dos seus lançamentos para 2022, a informação é do Universo HQ. O primeiro deles é o Department of Truth, que, cara, quando for publicado em 2022, vai ser tipo o top 3 do ano, porque é muito, muito bom. Eu fui o padrinho dessa publicação aqui no Brasil, né? Eu sugeri o título para Devir, eu lembro que, cara, quando eu acabei de ler o primeiro volume norte-americano, eu fui falar com o Paulo, eu falei, cara, vocês precisam publicar isso. Department of Truth trata sobre um departamento que cuida de teorias da conspiração. E logo no primeiro volume, por exemplo, a gente vê os personagens indo numa conferência de terra plana, cara. É muito, muito legal. Outro anúncio foi o Tio, que é um quadrinho mais antigo da Image, né? Ele saiu entre 2009 e 2016. E, cara, essa é uma HQ que foi muito recomendada pra mim pelo Philip Peters, amigo que já participou muito aqui do canal. Eu só acabei não parando pra ler porque ela é muito longa, mas a premissa é muito boa, né? A gente tem um policial que tudo que ele come, ele consegue ter impressões psíquicas daquele objeto. Então ele usa essa habilidade pra justamente fazer investigações e resolver casos. Eles também anunciaram um resgate histórico, que é o Tarzan, ilustrado pelo Russ Manning, né? Que é um quadrinho que saiu nos anos 60, que basicamente adapta o trabalho do Edgar Rice Burroughs, né, que é o criador do personagem. E para terminar, a gente deve ter o primeiro título da Devir, né, para o ano que vem, é o Buzzkill, quadrinho da mesma dupla do Thanos. Na verdade, é o Donny Cates, o Jeff Shaw e um outro roteirista que é o Mark Hazeneck, que eu acho que é assim que se pronuncia porque o nome é meio esquisito. Eu tenho aqui a versão importada. E, cara, esse gibi é bem bom, assim, é sobre um super-herói que usa drogas. Só que ele não vai naquela pegada meio padrão do tipo, ah, ele usa drogas, vamos fazer uma piada sobre isso. É um quadrinho pesado, divertido, ele é muita coisa num quadrinho só. E tem a curiosidade que o Donny Cates, que é o roteirista, ele teve um período de abuso de drogas, né? Ele teve um período sombrio ali da vida dele, então acaba sendo o quadrinho acaba sendo uma metáfora para ele colocar pra fora tudo que acabou acontecendo. E não tem como terminar esse programa sem falar sobre a notícia da semana, né? Que foi o Jorge Pérez, a lenda dos quadrinhos, abrindo pro grande público que ele foi diagnosticado com câncer terminal, inoperável, e a expectativa de vida acaba sendo de 6 meses a 1 ano. Cara, foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? O Pérez já estava aposentado há 3 anos. E assim, a gente já tem um vídeo no Blockbuster falando sobre tudo que repercutiu, né? Sobre o Pérez. Então o que eu vou trazer aqui, na verdade, é uma curiosidade. Tá rolando lá fora um movimento para republicação de Liga da Justiça versus Vingadores, que é uma publicação ali de 2004, que foi o último, acho que é talvez o último crossover ali entre as editoras. Então o que os fãs querem é que eles se juntem novamente e tragam de volta essa publicação, né? Porque ela é toda desenhada pelo Pérez, e isso ia render uma grana, tanto pra ele quanto pra família, né? Os royalties, né? Cara, imagina, isso ia ser um fenômeno. Faz alguns anos que eu li o quadrinho, mas eu tenho boas lembranças, assim. Eu lembro que a galera curte muito, principalmente porque ela consegue... É um quadrinho que coloca muito bem as diferenças entre os dois universos, né? E tipo, as lutas são mais bem planejadas e tal, meio que tu pensa, tá, beleza, realmente esse cara ganharia. Cara, a Marvel DC, eles estão com a faca e o queijo na mão. Porque eles podem mostrar, tanto que eles escutam os fãs, e principalmente mostrar que essa rivalidade, ela não é mais importante do que os criadores, né? Caras como o Jorge Pérez, que basicamente contribuíram de forma, tipo, absurda para as duas empresas serem o que elas são hoje. Tá acabando. É, eu sei, é triste, mas comenta aí embaixo. O que tu achou do cancelamento, ou encurtamento, da coleção da Egon Moss? Porque eu acho que pouca gente tem o que pensar, porque era pouca gente lendo, né? Eu acho que a coleção começou nos 40 e poucos reais, e hoje já tá nos 80, sabe? Cara, é muita grana por 6 edições. Comenta também o que tu achou dessa sugestão, né? Da Marvel DC se unirem novamente. Tu acha que vai acontecer? É uma utopia? Deixa teu comentário aí embaixo, vai ser muito legal ver a tua fotinho e o nome aqui embaixo, tá? E até um próximo vídeo. Boa noite.